Então, pessoal, agora, na aula passada, nós demonstramos essa equaçãozinha aqui, tá? E agora a gente vai demonstrar essa aqui, né? Que é a beleza máxima, né? Que ela vai mostrar que o C se relaciona, né? C, velocidade da luz, se relaciona com as constantes fundamentais do eletromagnetismo, tá? Vamos ver como é que chega nesse resultado. Tá, então, o que a gente tem, né? Vamos só passar para qual desenho rapidão. Então, aqui estão os eixos. Tá, então, essa aí é a configuração. O que a gente tem? A gente tem um campo elétrico igual na aula passada. Tá no valor máximo. Então, se ele está no valor máximo, o que é que vai acontecer com ele? Vai diminuir. Logo, se ele diminuir, ele vai produzir um campo magnético, tá? Que, que como você vê, ele segue a regra da mão direita, tá? Basicamente assim, né? Campo elétrico, e o campo magnético vai crescer de B para B mais delta B, tá? Nesse caso, o sentido de integração, né, vai ser esse aqui, ó. A gente vai integrar nesse sentido aqui, sentido da integração. E aí a gente vai usar essa equaçãozinha. B escalar ds igual mi zero, epsilon zero, vezes o ddt, né? Φ campo elétrico. Nesse caminho vai. Então, é isso que a gente vai usar, né? A variação do campo elétrico vai gerar o B nesse caminho, certo? Que a gente já tinha visto na aula passada, então vamos só agora usar o que a gente fez também na aula passada. Vamos pegar primeiro esse cara aqui, ó, tá? Então vamos lá, número um. Número um vai ter esse cara aqui, né? Aí de novo, gente. De novo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um caminho assim, ó. Vai ter o caminho um, caminho 2, caminho 3 e o caminho 4, tá? Esse caminho um é esse cara aqui, né? Onde tem, vai sendo aqui sentido de integração. Aí 2, 3, 4. Exatamente como a gente fez no passado. Então fica, né? Integral, caminho um, B1, escalar ds. Só fazer devagarzinho. DS1 mais integral, caminho 2, DS2 mais integral 3, P3, escalar DS3 e mais integral no caminho 4, B4, escalar DS4. Eu vou adiantar duas coisas, tá? Baseado no que a gente fez na aula passada também. Eu não vou dar muito palco para isso hoje, porque eu já expliquei. Essas duas integrais aqui, ó, são nulas, porque o B e o caminho vão dar perpendiculares. Então, nulas. Se não lembra, volta na aula passada, né? Que o vídeo passado que eu expliquei. Agora a gente vai se dedicar primeiro a essa integral número um aqui, ó. O B escalar ds, nesse caso, né? B1 escalar ds1, vai ser o quê? Vai ser o módulo de B, módulo de ds, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Quem é o cosseno do ângulo entre eles? O B tá vindo assim, ó. E o sentido da integração tá indo lá. Ou seja, o ângulo entre eles, né, é 180 graus. Então, fica o cosseno de 180, que isso aqui é menos um, né? Então, isso vai ficar menos módulo de B, módulo de ds. E isso dá, né? Quem é o módulo de B? É B mais delta B, né? Então, fica B mais dB. E o módulo de ds é o dz, que é a diferencial está no eixo z agora. Então, esse cara aqui, esse aqui para cá, né? Esse aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar integral de zero até h, b mais db na direção z, né? Com o sinal de menos aqui. E aí o outro vai ser também integral de zero até h, tá? De zero até h. E aí, nesse caso, o ds está vindo para cá e o b também. Só que o b agora não é b mais db, é apenas b, né? Vamos ver o desenho aqui, ó. O b é só b, tá certo? Então, o que que a gente acontece aqui? O que que a gente faz?
fica simplesmente b dz. E aí a gente resolve a integral, né, gente? Isso aqui vai ficar igual, igual. Vai ser a integral de menos b mais db. Aí vai ficar a integral de 0 até h de dz. Então fica h. Mais, aqui o b sai da integral, fica a integral de dz. Então fica bh. Tá? BH, Belo Horizonte. Aí o BH daqui vai cortar com esse BH daqui. E aí no fim o que a gente tem? A gente tem simplesmente que isso aqui é menos HPB. Então a gente controlou o primeiro lado, né? Então o primeiro lado, que é B escalar ds, ele vai ser menos HDB. Tá? Vamos salvar esse rapazinho aqui. Vamos chamar ele de equação 1. Tá? Tá, então agora vamos para o 2. O que é que o 2 vai nos dar? O 2 a gente está calculando o DDT de φe, né? Que é o fluxo do campo elétrico. Isso aqui simplesmente, né, vai ser DDT. Quem é o fluxo do campo elétrico? É a integral do E escalar dA. Certo? O E está onde? O E está aqui, ó. Certo? O E está isso aqui. E a área é dx vezes H, tá? Ou seja, o eta para cima, o elemento diferencial de área, né? O vetor que define a área está para cima, então o produto escalar deles vai resultar num ângulo zero, que dá o cosseno de zero, dá 1. Então, o essa área integral, a gente calcula a integral da área, que é simplesmente a área. Então, aqui vai ser d dt de E, quem é a área? É H vezes dx, certo? Então, h e dx são constantes, saem da derivada, então fica h dx, e aí a derivada aplica no r, tá? Porque o e não é constante, ele varia em relação ao tempo, ele está aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Então, a gente achou o outro lado. Então, o outro lado vai ser d pi r dt é igual a h dx dE dt, tá? Simplesmente isso. Então, a gente tem aqui os dois lados. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente vai igualar os dois, né? A gente vai igualar esse com esse, né? Lembrando que tem esses dois rapazinhos aqui, né? Essas duas constantes. Então vamos lá. Esse aqui, né, é HDB, menos HDB. Então fica. Passa aqui, um baixinho aqui, então fica menos HDB igual a, lembrando das constantes, μ0, ε0, certo? E aí vezes H dx dE dt. Tá, então vamos só reorganizar aqui, né? H morre com H. E aí vai ficar o seguinte. Boto o dx para cá dividindo, fica menos dB dx igual a μ0, ε0, dE, dt. Tá? E agora? De novo. De novo, de novo, de novo. Isso aqui vai se tornar o seguinte. Ficar menos dB dt, derivada parcial, pelos motivos que eu expliquei na aula passada, dE dt. E aí, de novo, gente, a gente tem aquelas duas coisinhas, né? A equação que descreve a onda eletromagnética, campo elétrico, vai ser o valor máximo seno de kx menos ômega t. E, por sua vez, o B vai ser Bm seno de kx menos ômega t. E aí, derivando esse cara aqui em relação ao tempo, vai dar o quê, né? dE dt, a derivada em relação ao tempo, tira o menos w de fora, então fica menos mw vezes o seno de kx menos ômega t.
Daí aqui embaixo fica derivada do B em relação ao tempo, fica derivada, desculpa, em relação ao x, não é tempo, tá? X, vai tirar o k daqui de dentro, né? Kx, k é constante, deriva o x em relação ao x dá 1, então fica bm k seno de kx menos ômega t. E aí o que que a gente faz? Substitui esses garotinhos aqui, né? Esse carinha aqui vem para cá, e esse carinha aqui vem para cá, ou seja, isso aqui vai virar isso tudo aqui, ó. Então vamos lá. Então de um lado fica menos, né? Porque tem um menos daqui, ó. Menos bm k seno de kx menos ômega t. E do outro lado tem aqui as primeiras constantes, né? Aqui, ó. Então fica igual. Mi zero, epsilon zero. Aí derivada de relação tempo dá, tem um menos, né? Então vou botar o menos aqui fora, ó. Menos em ômega seno de kx menos ômega t. Estamos quase chegando, hein? Não vou dormir, não. Então, aqui, ó. Seno, corta com seno, né? Maior que zero. Pode cortar. E negativo, vai-se embora com negativo. Daí, lembrando de novo, o que que a gente tem aqui? É sempre lembrando, né? Um, a gente calculou na aula passada que é m sobre bm dá igual c, tá? Isso a gente postou na aula passada. E k, né, o número de onda é 2π sobre lambda, conhecimento ancestral, e ômega igual a 2πf. Então vamos brincar com essas relações, né? Então vamos rearranjar esse cara aqui, ó. Você vem para cá e fica bm k igual a mi zero, epsilon zero, em ômega, tá? Então eu vou passar o bm para cá, dividindo, e vou usar essas equações aqui de cima, né? Essa aqui eu vou usar, essa aqui eu vou usar agora, essa aqui eu vou usar agora. Então fica k igual a 2π sobre lambda igual a mi zero, epsilon zero. Aqui fica EM sobre BM. E aqui fica ômega igual a 2πf. F, tá? E aí, o que a gente tem, né? Esse cara aqui é igual a C. E aí, esse 2π morre com esse 2π. E aí, estamos quase lá. Quase, 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 quase. E aí fica o seguinte, né? Eu vou passar esse lambda multiplicando para cá. E esse mi zero, epsilon zero dividindo para cá. Então fica um sobre mi zero, epsilon zero igual a. Isso aqui virou C e aqui vai ficar lambda F. E aí, pessoal, quem que é o lambda F? Lambda F é também conhecido como C. Então, isso tudo vai ser C ao quadrado igual a um sobre mi zero, epsilon zero. E aí, finalmente, temos essa boniteza da natureza. Um sobre raiz de mi zero, epsilon zero. Então, depois de ter feito essa porrada de conta, a gente chegou nesse resultado aqui, que é um dos mais bonitos da física, na minha opinião. A gente está relacionando do lado esquerdo a velocidade da luz, uma constante fundamental, com as constantes fundamentais do campo do eletromagnetismo, né? O Mi zero e o epsilon zero. Então, está mostrado. Então, na próxima aula a gente continua. Valeu?